Há esperança ainda. Esse é o tema da mensagem, da pregação dessa noite. E mais uma vez eu quero orar, pedindo ao Espírito Santo para que coloque no nosso coração essa palavra, para que ela venha fazer diferença na nossa vida. Eu creio que há muitos irmãos que têm passado por uma situação difícil de desesperança, mas a palavra de Deus, ela nos garante que há sempre esperança. Pai, obrigado. E eu oro, Pai, para que essa palavra que o Senhor vai compartilhar conosco, ela venha frutificar no nosso coração, edificar a nossa alma, renovar a nossa fé e a nossa esperança no cuidado, na proteção que o Senhor tem pela nossa vida. E eu oro para que o Senhor me capacite pelo Teu Espírito a transmitir a mensagem com unção e com graça, em nome de Jesus. Amém. O tema esperança, ele é um assunto que a gente pode considerar inesgotável na Bíblia. Poderia pegar aqui muitos e muitos textos e trabalhar esse assunto, essa palavra que é esperança. A Bíblia fala sobre esperança em vários sentidos. E a esperança também, ela faz parte, ela é presente na nossa vida, na nossa existência. E a definição do dicionário diz que esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que você deseja. Essa é a definição do dicionário, né? O que é esperança, né? Sentimento de quem vê como algo possível a realização daquilo que deseja. E primeira coisa é a gente entender que a esperança é um sentimento, ela está relacionada à nossa alma, à nossa fonte de emoções, aonde habita, né, a gente chama de coração, né, aonde habita os nossos sentimentos, as nossas emoções. Em segundo, existe algo que nós desejamos muito, que é importante para nós. Cada um tem algo diante de Deus que você tem orado, que você tem pedido, que você tem esperado, e você tem depositado esperança de que isso se torne uma realidade na sua vida. Eu tenho, creio que muitos irmãos têm algo em que você tem esperado em Deus para que se torne uma realidade na sua vida. Pode ser uma cura, pode ser a conversão de alguém que você ama, pode ser a restauração de um relacionamento, pode ser uma restauração financeira, uma restauração na área profissional, enfim. Nós temos desejos, objetivos, sonhos na nossa vida, coisas que são por demais importantes, a qual nós dedicamos tempo de oração na presença de Deus. Note que não é uma coisa qualquer. Nós não temos esperança por coisas simples, corriqueiras, que a gente consegue muitas vezes através do nosso esforço, do nosso trabalho. Esperança está sempre focada em algo que está além do nosso alcance, que não depende somente de nós para que se torne realidade na nossa vida. Então, nessas coisas nós colocamos esse sentimento de esperança, essa expectativa de que vai se tornar realidade na nossa vida. E amados, nós precisamos entender uma coisa: a esperança, a palavra esperar, a palavra espera, elas têm algo em comum, né? E o que elas têm em comum é que elas apontam para um determinado tempo. Espera, esperar, esperança. Não é algo que acontece imediato na nossa vida. É um momento em que nós somos provados na nossa fé, na nossa perseverança, se vamos continuar alimentando a esperança do nosso coração, mesmo diante de circunstâncias que aos nossos olhos são impossíveis de acontecer aquilo que nós tanto precisamos, tanto desejamos e oramos a Deus. Então, essa é uma questão que nós precisamos tratar na nossa vida. Isso precisa ser trabalhado no nosso coração, porque a espera não pode levar ao naufrágio a nossa esperança. Guarde essa frase. A espera não pode levar ao naufrágio da nossa esperança. O tempo de espera deve ser vivido
tudo com fé e com paciência, não com desânimo e não com abatimento. E para que a gente possa trazer dentro da palavra, eu separei 3 textos em especiais para refletir sobre a esperança. O primeiro é um versículo que está em Jó, capítulo 17, no versículo 15. Porque a espera, muitas vezes, faz naufragar a nossa esperança. E Jó passou por uma experiência de espera, uma experiência difícil. E ele diz assim, Jó 17, 15: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a pode ver? Onde está a minha esperança? Essa pergunta, onde está, ela se relaciona com algo que foi perdido. Onde está? Aonde foi parar? Notem, algo que foi perdido. E naquele momento o pensamento de Jó era trágico. Jó havia perdido coisas que nós nem sequer pensamos em passar por aquilo que ele passou. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, estava numa condição deplorável, e ele desabafa dizendo: onde está a minha esperança? E naquele momento trágico, Jó responde no versículo seguinte aonde estava a esperança dele. Ele diz assim: ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. O que significa isso? Jó estava dizendo: a minha esperança é morrer, a minha esperança está na morte, eu não tenho mais nada para esperar dessa vida, e se Deus me concedesse a morte, seria o final desse sofrimento, dessa angústia, dessa dor, dessa enfermidade. Jó estava pedindo a morte. Ele considerava, naquele momento dele de completa desesperança, ele considerava a morte uma saída. Mas, amados, é tremendo quando nós vemos na palavra de Deus um servo de Deus desabafando, abrindo, rasgando o seu coração na presença de Deus. Jó continua o seu lamento lá no capítulo 19, no versículo 10, quando ele diz assim: arruinou-me de todos os lados e eu me vou, arrancou-me a esperança como se arranca uma árvore. Olha o que estava no coração de Jó. Ele sentia que Deus havia permitido que a vida dele se tornasse uma ruína. Arruinou-me de todos os lados e arrancou a minha esperança como se arranca uma árvore. É muito triste passar por situações assim. A esperança dele, ele sentia que havia sido arrancada como uma árvore, com raiz e tudo, tirada fora. Só que, amados, há um detalhe: naquela condição de desesperança, no auge daquele momento em que ele desabafava com Deus, no mesmo capítulo 19, do versículo 26 ao 27, ele diz algo extraordinário para as nossas vidas, porque a esperança dele, ela estava agora em algo que não era mais nessa vida, no natural, mas havia uma esperança na eternidade. Muitos têm perdido a visão e a esperança daquilo que nos espera, a eternidade na presença de Deus. E Jó expressa isso a partir do versículo 25 ao 27, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, apesar de tudo que eu estou passando, de todo o sofrimento, eu tenho plena convicção que Deus é presente na minha vida, Ele existe, Ele é fiel, Ele vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele sabia o que era a presença de Deus. E naquele momento de angústia e desesperança, ele eleva uma oração e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou perder completamente a minha esperança. E ainda que a morte seja uma saída, eu sei que com os meus olhos verei a Deus pessoalmente. Ele estava apontando para uma vida de eternidade a qual ele cria. Então, quando nós olhamos para um testemunho como esse,
O que nós temos a dizer do nosso problema, aos olhos de Deus, é algo pequeno, porque a Deus não há nada impossível, não há nada demasiadamente difícil para Deus, e Jó sabia disso, e nós sabemos depois como foi a restauração de Jó, não apenas na eternidade, mas em vida. Deus restaurou filhos, bens e família, e uma plena comunhão com Deus, saúde. Então, amados, nós não podemos perder a nossa esperança, porque Jó, no final, nós vemos que ele não perdeu. No fundo da alma dele, do coração dele, havia algo que não podia ser tocado, que era a sua fé em Deus, que era a certeza de que Deus vive e de que Deus estava presente em todo o seu sofrimento. Então, nós tiramos para nós esse exemplo, esse testemunho de Jó. Viva não mais nas circunstâncias dessa vida. Não olhe aquilo que você considera impossibilidade para aquilo ao qual você espera em Deus. Porque quando nós consideramos impossibilidade, nós estamos demonstrando não fé, mas incredulidade. Porque nós já não cremos mais que Deus possa fazer. Isaías diz: por acaso o braço do Senhor está encolhido para que não possa socorrer? Eu creio que não. Que o braço do Senhor continua estendido sobre a nossa vida. Amém, igreja? E Jó diz, no versículo 14, de 7 a 9, ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O que ele estava pensando aqui? Que ainda que a árvore tenha sido arrancada, cortada, ela vai brotar de novo, por uma fé, por uma esperança que há em Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim: a esperança que se adia, ou seja, a esperança que demora, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é como uma árvore de vida. Amém. Amém? Então, ainda que a gente esteja nesse momento, no tempo de espera, não vamos permitir que a espera faça naufragar a nossa esperança. Jeremias também foi um homem que sofreu muito e chegou a afirmar a perda da sua esperança. Todo o mal que ele profetizava, alertando a nação de Israel, tudo aquilo que ele clamava para que aquela nação emendasse os seus caminhos diante de Deus, todo o juízo de Deus foi consumado. A nação foi tomada pela Babilônia, foi levada para o cativeiro, tornaram-se escravos, o templo e a cidade foram destruídos, as portas queimadas. Que esperança Jeremias tinha de que Israel pudesse tornar novamente uma nação. E em meio a toda aquela situação, ele viu e sofreu junto com o povo tudo aquilo que Deus havia declarado de juízos. E lá no livro de Lamentações, eu convido você a abrir comigo no capítulo 3. Jeremias diz assim, versículo de 1 a 4: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, e de contínuo todo dia ele fez envelhecer a minha carne, a minha pele, e despedaçou meus ossos. Jeremias se sentia um trapo humano, destruído, porque o seu povo havia sido levado ao cativeiro, não deram ouvidos ao clamor do profeta, e ele viu todo o sofrimento, e ele mesmo sofreu demais em todo aquele período. Ele diz no versículo 13: fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor Deus, o Senhor podia ter evitado isso, mas não evitou, né? Eu intercedi 3 vezes por esse povo, e o Senhor falou para que eu parasse de interceder. Chega, não interceda mais por esse povo. Aquele sentimento que muitas vezes vem do nosso coração, quando a gente ora e ora e ora, e jejua e espera em Deus, e parece que Deus não se move, e a gente sente às vezes aquele pensamento:
Deus está me permitindo passar por tal sofrimento. Por que, Senhor? E até quando, Senhor? Uma pergunta que às vezes eu falo para Deus é: até quando? Ele disse que está cuidando, mas até quando? Até quando eu vou ter que esperar? Até quando eu vou ter que alimentar a minha esperança? E era isso que Jeremias estava dizendo para Deus. Ele se sentia abatido. Mas, amados, é que Jeremias tem um detalhe: ele não ficou prostrado na sua situação de abatimento. O abatimento pode vir na nossa vida, um momento de tristeza, um momento de angústia de alma, mas não pode permanecer na nossa vida. Nós precisamos nos levantar em fé em Cristo e buscar em Deus o fortalecimento para a nossa alma, e não permitir que a angústia, a depressão tome conta da nossa vida. Jeremias passou por esse momento de depressão, mas ele não permitiu que isso permanecesse na sua vida. E a gente olha isso quando ele diz para o Senhor, ainda no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 18, ele faz uma oração a Deus. Ele diz: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. É forte essa frase, né? Já pereceu a minha esperança no Senhor. Senhor, eu perdi a esperança que o Senhor pode fazer isso por mim. Eu estou sentindo que o Senhor não vai fazer isso, e eu vou ter que suportar isso até o final da minha vida, até eu passar para a glória. Eu não vou ver com os meus olhos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que sentimento difícil, que momento duro encarar uma situação como essa. Mas quando isso veio no coração de Jeremias, a sequência da sua oração, ele clama a Deus. Eu creio que ele clamou em silêncio e em choro, porque ele diz aqui no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Você já fez isso diante de Deus? Ou está só sofrendo o abatimento e a depressão? Essa é uma oração para se fazer prostrado, ou de joelhos, ou chorando na presença de Deus. Quando aquilo que nós precisamos é muito sério, nós devemos orar desse jeito: Senhor, lembra-te da minha aflição, olha para a aflição da minha alma, olha para o meu pranto. Absinto e veneno, ele cita duas coisas: o amargo e aquilo que pode me matar. Senhor, olha para isso, olha para essa situação contrária na minha vida, para essa situação que amarga toda a alegria do meu coração, para isso que é como um veneno que vai tirando a minha disposição, a minha alegria, a minha esperança de que o Senhor possa fazer algo por mim. E aí então ele continua orando: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. O versículo 21, que é tão conhecido: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? Ele cita as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas nos dão esperança. Elas são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, todo dia. Grande é a fidelidade do Senhor. Jeremias olha para a misericórdia de Deus e para a fidelidade de Deus, para que ele pudesse se levantar e renovar a sua esperança. A sua esperança é renovada quando ele traz à memória as misericórdias de Deus. Traz à memória o que Deus já fez na tua vida, as ações de misericórdia de Deus. Traga à memória nesse momento. Olha um pouquinho para o teu passado, para os livramentos, para o socorro, para aquela vez que você orou e Deus te atendeu, para aquela bênção que você esperava e foi derramada na sua vida. Olha para isso. Se aconteceu no passado, Deus pode fazer de novo. Não perca a sua esperança. Olha para a fidelidade de Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. É um dos atributos de Deus, é a sua fidelidade. Ele não nos deixa abandonados. Então renove a sua esperança, como Jeremias renovou a sua esperança, e ele pôde dizer: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto,
esperarei nele. É o versículo 24. A minha porção. Aonde está a minha esperança? Não está no mundo, não está em mim mesmo, não está nas pessoas. A minha esperança não está nas circunstâncias, a minha esperança não está no dinheiro, a minha esperança não está naquilo que eu posso fazer em esforço. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança é o Senhor, a minha porção é Ele. Eu esperarei nele. E amados, que jeito que nós temos que esperar no Senhor? Reclamando, murmurando? Jeremias diz aqui, versículo 25 e 26: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Nós temos que esperar buscando continuamente no Senhor, perseverando na nossa busca, alimentando a nossa esperança com fé. Esperança e fé andam juntas. Eu vou fazer uma expressão: esperança e fé andam de mão dadas, ou melhor, algemadas, mãos algemadas uma na outra. Esperança e fé andam completamente juntas. Então ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, e bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Não é esperneando. É difícil às vezes para a gente, mas aguardar no Senhor a salvação dele em silêncio. Aqui não está se referindo à salvação da alma, mas se refere ao livramento, ao socorro de Deus. É bom aguardar em silêncio o socorro, o livramento do Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso e Ele é um Deus fiel. Amém? E o último texto que eu quero trazer, refletindo sobre esse tema, que é a esperança. Uma pergunta: como agir diante de uma situação que nos faz perder a esperança? Nós estamos refletindo sobre isso. Manter a fé, olhar para as misericórdias e a fidelidade de Deus, e também podemos ir um pouco mais além. O que a palavra de Deus nos diz acerca disso? Há um texto bastante conhecido que nos ensina como nós também podemos sustentar a nossa esperança. Ezequiel capítulo 37. Esse é um texto bem conhecido. Aliás, na minha sequência de leitura bíblica, eu já passei por esse capítulo. Estou quase terminando Ezequiel, na sequência de completar mais uma vez a leitura da Bíblia esse ano. Mas Ezequiel 37, Deus leva o profeta em espírito e mostra para ele um vale, uma depressão. Mas não era um vale qualquer, nem era um vale bonito, não era um vale florido, nem um vale cheio de relvas, era um vale cheio de ossos secos. Aliás, não ossos secos, ossos sequíssimos. É isso que a palavra de Deus diz, ossos sequíssimos, Quando a gente era criança e muitas vezes estava brincando no terreno baldio, isso aconteceu comigo algumas vezes, ia lá cavocar a terra, brincar na terra, às vezes a gente achava um osso de algum animal, sei lá, que foi jogado ali, branco, seco, sem vida, às vezes até se você conseguia quebrar, Quem já passou por essa experiência? As crianças de hoje não sabem o que é isso, mas a gente ia brincar muito, ia jogar em campinho, não um campinho igual esse que a gente está preparando aqui para as crianças, rapadão, onde machucava o pé, tinha cupim no meio, tinha que se desviar. A gente ia brincar em terreno baldio, pisava em espinho, e às vezes cavocando, brincando na terra, achava um osso seco. Aquilo, amados, é uma lembrança que me veio quando eu estava preparando essa palavra. Você já viu um osso seco? Um osso seco não expressa absolutamente nenhuma vida, expressa morte. Um osso completamente seco, sem tutano, sem nada. Deus mostra para Ezequiel um vale cheio de ossos sequíssimos. E ele faz uma pergunta para o profeta. Ezequiel 37, versículo 3.
Deus mostra para ele e faz uma pergunta, e a pergunta é: poderão reviver esses ossos? Imagina se Deus estivesse fazendo essa pergunta para você, em relação ao que você tem esperado dele. Poderão reviver esses ossos? Agora observe a resposta que o profeta dá para Deus: Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Ou seja, o Senhor é aquele que pode fazer. Tu sabes. Se o Senhor decidir fazer esses ossos tornarem vida, o Senhor faz. E é como se Deus falasse então para Ezequiel, né? Tudo bem, Ezequiel, então você vai fazer o seguinte: você vai fazer o que eu te mandar. Eu estou transliterando aqui, né, a palavra de Deus, né? Ezequiel responde para Deus: Tu sabes. E Deus fala: então você vai fazer o que eu vou te mandar. E o que é que Deus manda o profeta fazer? Profetiza. Profetiza a esses ossos. Amados, eu queria que os irmãos parassem um pouco para refletir nessa frase. Deus mandou o profeta profetizar a uma situação que não havia absolutamente nenhuma chance humana de ser transformada. E o que é profetizar? É você proferir palavras com a sua boca, audível, em fé naquele que pode realizar aquela profecia. Então, isso nós devemos fazer quando nós estamos orando. Em algum momento, nós devemos profetizar palavras, falar com a nossa boca, em voz audível, diante de Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer isso dentro da tua vontade. Eu profetizo então. Amém, amados? Ah, mas eu não sou profeta. Nós somos mais do que profetas. Nós somos reis e sacerdotes. Qual a canção que nós cantamos e qual foi a palavra que o presbítero Paulo abriu o culto? Nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós podemos e temos autoridade para profetizar com sabedoria. Não é dar profetada, não é chegar na vida do outro e falar qualquer coisa que Deus não mandou falar. É professar a fé e professar a palavra em oração na sua própria vida. Às vezes Deus nos leva a levar uma palavra para alguém, e quando isso acontece a gente tem que ter muito temor a Deus e plena certeza que é Deus que está mandando, que não é o nosso coração que é enganoso. Mas profetizar, eu posso orar profetizando na minha vida em relação àquilo que eu busco de Deus. Eu preciso de uma cura, então eu vou começar a orar e profetizar a cura da minha vida. Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar, e eu profetizo na minha vida essa cura. Eu profetizo que essa enfermidade vai ser arrancada da minha alma, do meu corpo. Se a enfermidade é uma depressão, é uma enfermidade de alma, ou se é uma enfermidade física, eu profetizo, não por boca de homem, mas eu profetizo porque eu creio no poder, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, as coisas não acontecem. Por isso que muitas vezes o nosso pedido não é realizado, porque falta fé, falta confiança em Deus, falta proferir as palavras com a nossa boca. O Senhor Jesus disse que Ele deu à igreja autoridade para ligar na terra ou para desligar. Aquilo que você desligar na terra é desligado no céu, o que você ligar na terra é ligado no céu. Isso é profetizar com sabedoria. Então, amados, nós precisamos exercer isso quando temos na nossa vida uma situação caótica, difícil. Não é aquele pedido simples, né? Senhor, abençoa minha semana, abençoa. É algo que realmente está fora do nosso alcance. E nós precisamos profetizar pela fé, como Ezequiel profetizou. Não havia expectativa nenhuma aos olhos humanos que aqueles ossos pudessem reviver, mas o Senhor Deus disse para ele: profetiza esses ossos, diz para esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí Ezequiel obedece à direção de Deus. Isso aqui é muito importante.
ele faz exatamente como Deus havia mandado fazer. Ele obedece à direção que veio para ele em relação àquele problema. Você está orando às vezes por uma situação e vem uma direção de Deus na palavra, de alguma forma, de como você deve lidar com aquele problema, com aquela situação. É o que Deus está fazendo hoje aqui. Eu entendi que agora esse problema na minha vida, na minha família, no meu trabalho, esse problema eu tenho que profetizar com fé no nome de Deus, eu tenho que crer na misericórdia do Senhor, eu tenho que lembrar o que Deus já fez na minha vida e pode fazer de novo, eu tenho que crer na fidelidade de Deus. É assim que as coisas acontecem. Então eu vou profetizar: Senhor, eu creio que Tu podes, eu creio que Tu podes, Tu o sabes, está nas Tuas mãos. Quando ele diz Tu o sabes, está nas mãos do Senhor. Eu não posso fazer, mas eu creio que o Senhor pode. E aí então o texto é maravilhoso, porque Ezequiel profetiza, e nós conhecemos a história. E aí aconteceu algo sobrenatural. No versículo 7, Ezequiel 37, 7, ele diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Veio de Deus a direção, conforme Deus mandou, ele profetizou, e então houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Eu olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Ele começou a profetizar, e aqui tem algo muito importante para a gente entender. Ele começou a profetizar, e a primeira coisa que acontece é um ruído, é um barulho, um barulhinho. Começou a acontecer um barulho, e aumentou, e aquele ruído virou um barulho de ossos. Ele começou a profetizar, ouviu um ruído, de repente um barulho de ossos. Notem que está subindo uma escala, e de repente esses ossos se juntam. É quando você vê que agora está na direção de Deus e as coisas vão acontecer. É igual aquela nuvem que Elias viu. Manda lá o servo dele 7 vezes olhar para o horizonte. Elias estava lá prostrado, com a cabeça entre os joelhos, pedindo a Deus para que viesse a chuva, porque ele tinha profetizado. Ficou 3 anos e meio sem chover, agora tinha que orar para chover. Deus é tremendo, a gente não entende. Deus podia mandar aquela chuva, porque já tinha profetizado, já tinha vencido o tempo, não precisava Elias orar. Mas precisou o profeta ir lá, dobrar o joelho, pôr a boca no pó, e orar, e mandar o servo espiar. O servo vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez ele fala: tem uma nuvenzinha assim, pequenininha, tamanho da mão do homem. E Elias age de que jeito? Levanta e vamos dar no pé, que vai vir chuva forte, e avisa o rei Acabe. O barulho começou devagar, os ossos foram se juntando. As coisas Deus começa a mostrar aos poucos para nós. Quando começa a acontecer, é gradativo, vai acontecendo aos poucos. Tem bênçãos que elas são demoradas e vão acontecendo passo a passo, e às vezes a gente não tem paciência para esperar e para no meio do caminho. E aí então acontece de juntar sobre aqueles ossos tendões. Olha as etapas. Depois dos tendões, acontece de aparecer carne. Depois da carne, pele. A bênção está chegando, amados. Gradativamente ela vai acontecendo, porque Deus está trabalhando nessa questão. Ele está trabalhando, embora Ele esteja trabalhando por etapas, um determinado período de tempo que Ele determinou. As coisas vão acontecer, mas nós precisamos manter a esperança e a fé de que vai acontecer, porque nós entregamos isso para Deus. E uma vez que entregamos isso para Deus, nós não vamos pegar de volta o problema. Eu vou continuar orando, intercedendo, mas eu não vou mais me abater, nem me debater, nem entrar em depressão e abatimento por causa desse problema. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, entregamos para Deus, e pela fé a gente continua a nossa vida. Como diz aí, né? A vida que segue. A dor está aqui, a situação está ainda acontecendo, está difícil,
mas está entregue pela fé em esperança na mão de Deus. E então, o momento final, Deus fala: então agora você profetiza ao Espírito. Nós estamos trabalhando sobre o ministério do Espírito Santo. Quem não tem vindo domingo de manhã tem perdido, porque Deus tem feito coisas sobrenaturais nessas ministrações. Há um mover, há uma presença de Deus, a palavra sendo liberada, há louvor trazendo cura, há irmãos orando por irmãos, há Deus derramando palavra. Tem sido maravilhoso. Próximo domingo não tem, porque a gente tem um culto intensidade no sábado, então domingo próximo nós não teremos a escola bíblica, mas a gente vai retornar e vamos seguir nessa batida até a conferência no final de outubro, e daí para frente o que Deus quiser fazer e continuar fazendo na nossa igreja. Mas amados, entendam esse processo para que se torne realidade na sua vida aquilo que você tem buscado e depositado a tua esperança diante de Deus. É muito joelho dobrado, é muita oração, é muito choro, é muita situação difícil, momentos de abatimento, mas no fim, mantenha a esperança. Olha para as misericórdias, olha para a fidelidade, renova a tua fé, o teu desejo, mantenha a tua oração, profetiza ao Espírito. E aí o Espírito vem e traz vida, o ruá, o sopro. A palavra hebraica é ruá, sopro, sopro de Deus. Vem o sopro de Deus, e Ezequiel tem a visão de um exército vivo, cheio de vida. Embora tudo isso se relacionava à restauração da nação de Israel, nós trazemos essa palavra em fé, de maneira espiritual, para a nossa vida. Deus restaurou um exército, Deus restaurou uma nação que não existia. A nossa geração viu isso acontecendo. Israel não existia, deixou de existir desde o ano 70 até o ano 1948, quando voltou a ser nação. Cumpriu essa profecia de Ezequiel 37. Está vendo? Levou muito tempo para Israel. Mas se isso aconteceu com Israel, isso pode acontecer com a minha vida e com aquilo que eu preciso diante de Deus. E Deus pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Amém, igreja? Para a gente encerrar, Romanos capítulo 4, versículo 18. Assim, quando Deus disse a Abraão que lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível. Eu li aqui na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Aliás, eu indico essa versão. De muitas versões que saíram por aí, a NBVP, né, Nova Bíblia Viva em português, é uma versão fiel à palavra, numa literatura bem contemporânea, né? Vale a pena a gente ter esse exemplar e comparar também com a versão que a gente usa ao meio da revista atualizada. Abraão teve um filho, que por sua vez teve muitos filhos e se tornou uma grande nação. Deus havia dado essa palavra para Abraão, e o texto diz que Abraão creu em Deus, embora a promessa parecesse impossível. Bom, a gente não tem mais nada para falar. Nós precisamos crer em Deus, embora pareça impossível. Não desanima, profetiza, traz de volta a esperança, profetiza. E é isso que a gente vai fazer encerrando essa palavra. Eu quero convidar o nosso ministério de música